Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui, no livro de Números 30, ela fala sobre a regulamentação dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isso que o Senhor ordena quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido souber, mas nada lhe disser, no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Se o seu marido a proibir, quando o souber, anulará o voto que a obriga, ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumidos por uma viúva ou uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular, quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram dos seus lábios serão válidos. Seu marido os anulou, e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que obrigue a humilhar-se. Mas se o marido nada disser a respeito disso, o dia seguinte com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma, por nada lhe disser. Ele os confirma, por nada lhe disser, quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular, algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua esposa, entre um pai e uma filha, moça, que ainda vive na casa do seu pai. Então, a palavra do Senhor aqui, ela fala a respeito dos votos. Quando você prometer alguma coisa, seja para Deus, fazer jejum, oração, às vezes um voto de não comer tal coisa por um certo tempo, esperando de Deus uma resposta. Muitos fazem voto quando estão enfermos, ou quando quer uma porta de emprego, e assim por diante. A palavra do Senhor fala que se a moça fizer um voto estando na casa do seu pai, e o pai ouvir e anular, o voto é anulado. E Deus não vai repreender ela nem castigar. Ela vai receber a bênção de Deus, se for da vontade de Deus. Mas ela não ficará castigada por Deus porque não pôde cumprir o voto, porque não foi da vontade dela, foi o pai quem pediu. Mas se o pai ouvir e ficar calado, ela tem que cumprir, porque Deus aceitou que ela vai até o fim no seu voto. Aí também fala, se um homem também fizer um voto, um juramento, né? Naquele tempo falava assim em juramento, era um voto, mas Jesus fala, não jureis por nada, mas voto nós podemos fazer. E ele se obrigará a algum compromisso diante de Deus, prometendo a Deus alguma coisa, fazendo diante do Senhor. Então a palavra aqui está dizendo que ele tem que cumprir, porque o homem é o homem da casa, ou um jovem solteiro de maior, ou um jovem normal de qualquer idade, tem que cumprir, porque a palavra do Senhor fala aqui que o homem, né, ele é o cabeça. Mas a moça, se ela viver com os pais, ela só vai poder cumprir
por exemplo, ela comenta com a mãe ou com alguém e cai no ouvido do pai que ela fez um voto. E o pai, por exemplo, 30 dias de jejum, 40 dias, outros tipos de coisas que ela quer cumprir para Deus, se Deus é uma bênção tal. Então a palavra fala que se o pai ouvir e falar que não é para fazer, ela está livre do seu compromisso. Mas se o pai se calar, ela tem que cumprir. E também o marido, se ela vive com o marido e ela fizer um voto e o marido ouvir e falar não, ela está livre do seu voto. Mas se o marido ouviu ficar quieto, ela tem que cumprir o voto. Mas se lá na frente o marido decidir falar não, ele vai ser o culpado, Deus vai cobrar dele, se ele quis impedir depois já de um certo tempo. O Senhor fala, e aí ele vai pagar ele que vai arcar com os castigos de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que agora uma viúva, uma mulher divorciada, o voto será válido se ela fizer, porque ela não tem mais compromisso, né? Ela não tem ninguém para mandar nela, que é um homem, então ela tem que fazer o voto com consciência e cumprir o voto dela ao Senhor. Mas a casada, se o marido anular, está perdoada. A solteira, se o marido anular, está perdoado por Deus, caso fizer um voto, né, precipitadamente e teve esses impedimentos.